Então vamos lá. Os que já me ouviram sabem que eu tenho um estilo de estudo que se estende um pouco, tá? Mas eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de fazer um apanhado mais geral até chegar no ponto em si do estudo. Então, prometo não ser muito prolixa, vamos lá, e sem também correr para não perder o sentido da coisa, né? Bom, então vamos lá. Chegamos então ao capítulo 6 do nosso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Primeira coisa importante para qualquer estudo, né? Qual o objetivo do estudo? O objetivo do estudo desse livro é compreender o Brasil como centro espiritual do mundo e ver o nosso papel na transição planetária. O tema central do livro é, então, a missão espiritual do Brasil de radiar os ensinamentos do Evangelho e ajudar a regeneração da Terra. Faço questão de lembrar desse trecho que está no prefácio, Palavras de Emmanuel. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. A tônica desse livro é a esperança, vendo todo esse projeto sendo construído. E essa esperança nos é alimentada sempre que a gente lê esse trecho do capítulo 2, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Essa passagem é é uma delícia de ler. Todo dia a gente deveria ler isso aqui para não esquecer. Nós não estamos desamparados. E aí, vamos fazer rapidamente uma varredura geral ao longo da história mundial, né? Ao longo da nossa história, porque às vezes também a gente tem a sensação de que as pessoas leem as coisas, parece que está contando a história de outra pessoa, ou uma história criada. Não, isso tudo que a gente está vendo aqui é simplesmente a nossa história, né? Então vamos lá, para a gente entender direitinho por que essa programação, por que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? No livro A Caminho da Luz, publicado em 39 por Emmanuel, ele narra o processo evolutivo do espírito humano desde as suas origens até a era atual, sob a ótica espírita. Um grupo de espíritos elevados foi designado para a formação desse orbe. E lá nos primeiros capítulos a gente vai ver há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar, a fim de que se lançassem as balizas do nosso sistema e os princípios da vida da matéria, reuniu-se nas proximidades da Terra uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros divinos, a fim de solucionar problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta. Importantíssimo a gente lembrar disso aqui, né? Então, a narrativa é repleta de exemplos que ilustram a evolução moral e intelectual das pessoas ao longo do tempo, refletindo sobre a necessidade de um desenvolvimento espiritual para a verdadeira felicidade. Fala dos espíritos trazidos para cá, degredados de capela, muito inteligentes, porém ainda endurecidos. Então, aqui precisava de uma formação espiritual, uma necessidade de se criar uma escola espiritual na Terra para servir de orientação para esses espíritos. Então, nós vamos ter na Índia, inicialmente, né, o primeiro berço do conhecimento espiritual do planeta. Os Vedas são os textos sagrados do hinduísmo, considerados os textos mais antigos da história. Depois surge o Egito, mas ambos vão abrir os conhecimentos espirituais apenas para os iniciados.
A seguir, vamos ter um outro núcleo de desenvolvimento espiritual em Israel, né? Vai ser o terceiro ponto do desenvolvimento das verdades espirituais. Lembrando que Moisés foi criado no Egito, então Moisés tinha uma bagagem grande dessa parte espiritual. Só que o governador planetário desejava que as verdades espirituais se tornassem uma revelação universal, e os hebreus também guardaram para si esses conhecimentos. Jesus, então, nos traz pessoalmente a mensagem do amor através da sua vida, mas não conseguimos manter a pureza de sua mensagem, né? E aí, com um salto no tempo, nós vamos chegar na Europa, no último quartel do século XIV. No último quartel, então, entre 1375 e 1400, a Europa estava em crise, marcada por um conjunto de eventos que abalou a estrutura social, econômica e política da época. A peste negra continuava a dizimar a população, a Guerra dos 100 Anos se prolongava e a instabilidade social se manifestava em revoltas camponesas. Além dessas crises, os cristãos passam a querer impor à força a doutrina do Cristo. Vêm as cruzadas, a Inquisição, o chão da Europa se mancha de sangue. O evangelho tinha sido deturpado. De tempos em tempos, Jesus faz uma visita ao planeta para observar os progressos de sua doutrina, a evolução dos povos e a difusão do evangelho. E ele fica com o coração cheio de profunda amargura ao ver a Europa nesse estado. Então, ele vê a necessidade de estabelecer um outro local para atuar como centro da divulgação da sua boa nova. Viu a necessidade de um novo solo para a renovação moral da humanidade. Eis o porquê dessa programação do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E Léo, um de seus mensageiros, que Jesus nunca se aproxima sozinho, ele vem com a falange dele, propõe visitar os continentes desconhecidos. E Jesus, então, vai traçar um plano para essa terra, onde todos os povos aprenderão a lei da fraternidade universal. Lembrando que é a missão do Brasil, né? O Brasil passa a ser, então, a terra prometida. O Brasil como um centro espiritual do mundo, coração do mundo. E aí nós vamos dar uma varredura geral também no que a gente viu até agora. No capítulo 1, o título Coração do Mundo, nós vamos ver transplantada a árvore do Evangelho para cá, e vamos ver a programação reencarnatória de Léo como infante Dom Henrique. Então, o que o capítulo 1 nos traz? A preparação espiritual e o convite de Jesus ao trabalho de cada um. No capítulo 2, temos uma grande parte histórica, né, da história oficial. Vamos falar dos reis de Portugal, vamos falar dos grandes navegadores, e vamos ver que tem muito investimento espiritual nessa programação. Esse capítulo nos mostra muito isso, né? O destino do Brasil já estava ligado a Portugal. Por quê? Portugal era pequeno, não tinha o glamour dos outros reinos, das outras coroas, e Portugal, apesar de aparentemente não ter recurso, teve aquele episódio que até a nossa querida Rosana comentou no último estudo, em que eles acolheram os templários. Os templários foram perseguidos pelo rei de França no início desse mesmo século XIV, e eles então foram encontrar em Portugal o acolhimento de Dom Dinis na época, mas com a seguinte proposta: eles seriam acolhidos, mas todo o dinheiro iria para a Ordem de Cristo e eles também compartilhariam os conhecimentos deles, né? O que ajudou bastante também na navegação. Dom Manuel I foi quem autorizou a navegação. Vimos o desejo dos encarnados envolvidos nessa navegação com a facilidade para a ação dos planos divinos, o amparo espiritual. A gente viu que a expedição de Cabral foi guiada espiritualmente. Então, esse capítulo vai nos mostrar o amparo espiritual que Cabral e todos receberam e nos mostra como acontece quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente sintoniza, né? Ou seja, vai mostrar a coragem, porque essa fé, essa sintonia, essa conexão nos dá essa coragem, né? De enfrentar
qualquer coisa. No capítulo 3 a gente viu os degredados, né? E o capítulo 3 ele vai se dividir basicamente na missão de Ismael, que ele recebe de Jesus como zelador dos patrimônios imortais, que constituem a terra do cruzeiro, e vai falar do degredo, o campo fértil das raças tristes para a afetividade. A gente falou do Afonso Ribeiro, que foi um degredado que se desesperou ao ver as caravelas indo embora e com muita fé, sedento de justiça, é ajudado por Ismael. Muito bonita essa passagem também, né? Então, a gente vai ver nesse capítulo que só vinham para cá a pior camada da sociedade de Portugal, né? Os degredados, porque os portugueses não tinham uma visão humanista, nem um sonho de fazer daqui um local bonito, né? Então, era o degredo. No capítulo 4, vimos os missionários, vimos e vamos ver que Dom Manuel não estava ligando muito para a colônia, tá? Quer dizer, que nem era, inicialmente nem era colônia, né? Porque o Brasil só passa a ser colônia a partir de 1530. Dom Manuel não estava ligando muito, só que os espanhóis e os franceses estavam vindo muito para o litoral para pegar o nosso pau-brasil. Aqui está ele, o pau-brasil, muito usado na época, e Portugal vinha para cá também para explorar isso, e começaram a vir os espanhóis e os franceses para pegar o pau-brasil. Então, a primeira expedição vai ocorrer com Gonçalo Coelho, porque acabam convencendo Dom Manuel de que era necessário isso, pelo risco de se perder o território conquistado, né? Ele fez 2 expedições, com o Américo Vespúcio acompanhando ele. Vamos ter, em 531, então, o primeiro governador-geral, Martim Afonso, não era o primeiro governador-geral, ele veio para fundar a primeira vila no Brasil. Vamos ter, sim, em Tomé de Souza, Eduardo da Costa, os 2 primeiros governadores gerais, porque então eles chegam à conclusão de que tinham que formar vilas, né? Enfim, a terra foi colonizada para poder tomar conta desse território, não deixar os outros que estavam chegando aqui, principalmente espanhóis e franceses. Então, nós vamos ver nesse capítulo os personagens que disseram sim ao chamado de Ismael na espiritualidade entram em cena. Nós vamos ter principalmente como esses 2 personagens, Manuel da Nóbrega e o Padre Anchieta, com a criação do que hoje é São Paulo, aquela história toda que a gente viu, né? No capítulo 5, a gente vai ter os escravos, e aí vamos abordar muito a justiça divina através da lei de causa e efeito e o livre-arbítrio. E eu destaquei esse trecho que eu acho muito interessante, também importante da gente sempre se lembrar, né? Os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos. Por que Jesus fala isso para Ilhéu? Porque Ilhéu, para Ismael, porque ele ficou desesperado quando viu o que estavam fazendo aqui na terra, né, do Brasil, com os nossos irmãos africanos. A ideia não era escravizá-los. Então, ele chega e suplica a Jesus, né? Poxa, não dá para fazer alguma coisa para evitar isso? E aí ele fala isso aqui, né? Porque a gente tem que lembrar que o nosso livre-arbítrio é respeitado. E aí, o que esse capítulo nos traz, né? Os negros foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Os sentimentos de fraternidade, perdão e ternura da alma brasileira advêm desses irmãos. E aí chegamos ao nosso capítulo de hoje. O nosso capítulo de hoje é por que eu fiz esse apanhado também, né? Além de eu gostar sempre desse tipo de estudo, né? De vir do geral para o específico, porque a nossa civilização, a civilização brasileira, não se deu de uma hora para outra. Ela foi se desenvolvendo ao longo de todos os acontecimentos, inclusive das barbáries, né? Então, nós vamos conhecer detalhes da história da civilização e a mobilização das falanges espirituais nessa época.
em que a civilização brasileira se formava de fato. O que estava acontecendo? Em meados do século XVI, então a gente já está em meados do século XVI, a vida na colônia passava por uma mudança profunda. Até então, o colonizador português não se estabelecera de forma permanente na terra e praticava o escambo com a população originária. Trocavam machados de ferro, facas, outros instrumentos de metal, espelhos, objetos, anzóis e objetos semelhantes, por víveres, né? Frutas, legumes e principalmente pelas toras do pau-brasil, né? Que era abundante na terra e muito consumida na Europa como insumo da indústria têxtil. Os indígenas colhiam as toras na mata e as transportavam até os navios europeus. Essa realidade começou a mudar por volta de 1530, por conta daquilo que a gente já viu. O rei de Portugal, então, divide o território em capitanias hereditárias, né, atribuídas a donos de dinheiro capazes de explorar de maneira autônoma o território. E aí começa, então, a montagem da economia latifundiária e escravista. Por quê? Porque todo esse pessoal, todos esses donos de capitania hereditária tinham dinheiro e era cultural ou não sei o que, achavam que não eram eles que tinham que trabalhar. Alguém tinha que trabalhar para eles. E aí eles começam a tentar escravizar os índios, né? Na realidade, isso vai levar a várias revoltas indígenas em toda a colônia, porque os indígenas conheciam bem essa terra aqui. Então, os indígenas começam a fugir para dentro das terras, né? Na verdade, isso aconteceu porque não havia um real interesse da coroa em contribuir com o desenvolvimento da colônia. Os corações que chegavam no Brasil tinham interesses materiais de exploração. Os navios fugiam, os nativos fugiam da escravidão dos que um dia foram carinhosamente recebidos, né? A espiritualidade se preocupa, se lamenta, sem interferir diretamente, porque a gente acabou de ver, né, que o livre-arbítrio é respeitado, bem como a responsabilidade individual de cada um. Ocorre que, no período da regência de Duarte da Costa, uma aproximação da França no nosso território. A França já vinha fazendo pequenas incursões, mas na segunda metade do século XVI, eles fazem uma espécie de fortificação aqui na Baía de Guanabara. Chegam a dar o nome de França Antártica. São benevolentes com os índios. Quem começa a se relacionar diretamente com os índios é Nicolás Durand de Villegagnon. Era uma pessoa religiosa e que não queria, ele partia do princípio que o embate com eles não era necessário. Então, ele tratava bem os índios, chegou a formar uma vila, né? Hoje ainda existe essa ilha de Sergipe, que ficou conhecida como Ilha de Villegagnon, onde se situa aqui no Rio a Escola Naval. Quem chega no Rio pelo Santos Dumont, primeira coisa que vê, parece até que vai cair dentro dessa ilha, é a Escola Naval, onde então era a França Antártica, né? E por quê? Porque Duarte da Costa estava lá, nessa época, o foco, o polo, era na Bahia, né? Na atual Bahia, em Salvador. Então, ele viu que ele não ia ter como fazer nada para ajudar por causa da distância, enfim. E aí vai entrar em cena Mendes Sá. Mendes Sá, Estácio de Sá, chega com seu sobrinho Estácio de Sá e Manuel da Nóbrega desembarcando na Baía de Guanabara. Mendes Sá já chegou para tirar os franceses do território brasileiro. Trouxe então seu sobrinho, que entra em confronto com os franceses. O primeiro confronto, eles conseguem expulsar os franceses, alguns franceses, mas os franceses voltam. Por isso, então, que Mendes Sá vem e já chega direto na Baía de Guanabara. Trava uma batalha na Baía de Guanabara com a ajuda de todas as cidades do Brasil. A ideia era se unirem, né? A ideia inicial era a união de todos em prol da defesa desse território. Só que os tamoios apoiavam os franceses por conta do carinho com que eles eram tratados, enfim, eles gostavam dos franceses. Os portugueses decidem, então, fincar estaca no Rio de Janeiro. Aqui é a Batalha das Canoas, essa imagem, porque, historicamente, eles sempre participavam de muitas batalhas defendendo os franceses, como eu falei, né?
E eles resistiram bravamente aos confrontos liderados por Estácio de Sá. Lutaram na Batalha das Canoas, que é essa aqui, mas não resistiram à batalha comandada por Mendes de Sá, que conseguiu expulsar os franceses. Essa batalha foi um derramamento de sangue horroroso, foi terrível. A Baía de Guanabara ficou manchada de sangue. No dia 1º de março de 565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Sebastião, em homenagem ao mártir do cristianismo, né, Sebastião, e também do filho do rei, que também se chamava Sebastião, e Rio de Janeiro, porque eles achavam, inicialmente, quando Gonçalo Coelho chegou em 1502 aqui, achava que era a foz de um rio, a Baía de Guanabara. Então ficou conhecida como São Sebastião do Rio de Janeiro. 2 anos depois, em 67, Estácio de Sá vai morrer atingido por uma flecha envenenada nessa que foi a última batalha com os índios, quando eles conseguiram finalmente fazer com que os franceses saíssem daqui do Rio, né? Porque os franceses depois foram para o Maranhão. Mas essa é uma outra história. Vamos para o lado espiritual. Ismael e sua falange choravam pelos acontecimentos lamentáveis, né? A ideia era unir todo mundo em prol de fundar uma cidade aqui, um local que não era chamado cidade, aqui no Rio de Janeiro, mas sem a matança, sem a carnificina que foi, né? Então Ismael e sua falange choravam pelos acontecimentos lamentáveis. Ele convoca um coração a dar seguimento a esse planejamento. E esse coração querido, que tanto ama esse pedacinho aqui de terra do nosso Brasil, é Estácio de Sá, sobrinho de quem causou todas aquelas barbáries, né? Estácio de Sá, após a desencarnação, continua vinculado a Ismael no planejamento estratégico superior para a nossa nação, tendo uma sequência de reencarnações no nosso Brasil, inclusive mais recente, como Oswaldo Cruz. Ismael estava atento a todas essas movimentações, não programadas, óbvio, né? E aí fala de um delineamento, de um projeto elaborado pelos espíritos superiores em relação à geografia, a verdadeira vocação das principais regiões do Brasil. E aí nós vamos ter como ponto central desse capítulo, então, Ismael vendo a necessidade de uma diretriz para a organização econômica brasileira, intervenção para que se percebesse a real intenção do desenvolvimento do Brasil. Alguma coisa tinha que ser feita para que houvesse essa civilização aqui, para que fosse crescendo economicamente, para que as pessoas se estabelecessem aqui e mudasse esse curso, porque como ele foi designado a ser o zelador dessa terra, o que que um zelador faz, né? Uma vez que você transplanta uma planta de um lugar para o outro, você tem que cuidar dessa terra, né? Você tem que irrigar, a terra tem que estar sempre saudável. Então, Ismael, é isso que Ismael pretende fazer. Leva em conta toda a conjuntura geofísica, e Humberto de Campos vai citar, inclusive, os rios São Francisco e Paraíba do Sul, né? O Paraíba do Sul, que abarca, deixa eu tirar isso da frente, nasce no estado de São Paulo, né, deságua no Oceano Atlântico, aqui no norte do Rio de Janeiro. Então, ele pega toda essa área aqui, parte de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E o Rio São Francisco, que é o quarto maior da América do Sul, o maior totalmente dentro do território brasileiro. Ele atravessa 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, e a sua bacia hidrográfica ainda abrange Goiás e o Distrito Federal. Então, no entorno desses rios, começaram, então, a crescer, a formar propriamente a civilização brasileira. E aí, Ismael determina que cada estado do Brasil vai ter uma função essencial no corpo ciclópico da pátria, que representa o coração geográfico do mundo, né? Ele, então, nós vamos ter nessa época, então, ele vai fazer, o Rio vai ficar sendo como o centro intelectual do Brasil, tá? Seria a sede do pensamento. E São Paulo e Minas são fontes poderosas de energias orgânicas da Terra.
São Paulo e Minas, então, em São Paulo e Minas se assentaram elementos indispensáveis à organização da Pátria Esplêndida. Começa, então, a expansão territorial e o desenvolvimento político, social e econômico do país, né? O que define uma civilização. Mas temos o nosso ladozinho ainda não muito evoluído, né? De vaidade, orgulho, egoísmo, e aí começam a haver atritos, munidos também com os nossos irmãozinhos também não tão evoluídos, e aí começa a haver atrito entre São Paulo e Minas, né? Por conta dessa vaidade, desse orgulho, eu sou melhor que você não sei o quê, e aí começam os movimentos fratricidas. E aí aquela equipe toda que, embora desencarnada, continua ajudando Ismael, como o padre José de Anchieta e também João de Bolés, que é uma figura também importante nessa história toda, era um padre calvinista. Eles se unem no Colégio de Piratininga e fazem um pedido a Jesus para que acalmassem esses corações, para que isso não atrapalhasse essa programação. E Ismael, então, estende o seu perdão e concórdia sobre esses movimentos fratricidas e vários outros gênios, então, da espiritualidade da terra brasileira, né? Como eu já falei, incluindo José de Anchieta e, e João de Bolés, eles se unem novamente para proteger essa região que seria o foco inicial da nossa civilização. E aí está, eu botei essa foto porque eu acho importantíssimo. É claro que é importante a história oficial, até mesmo para a gente compreender a ação da espiritualidade, né? Mas aí está o Brasil espiritual. A gente vê nesse capítulo o tempo todo essa ação espiritual, o Brasil luminoso, que não precisa ser a primeira economia, o primeiro em consumo, o primeiro nas competições materiais da terra. Ser grande em amor já nos basta. Isso é muito importante, porque muita gente questiona, né? Por que o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, tem as diferenças sociais, tem o problema econômico, tem o problema político? Não, não é por aí. A visão é espiritual, como a gente já viu bastante, mas é sempre bom lembrar, né? Outra coisa importantíssima para a gente lembrar, gente. O Espiritismo nos trouxe esse conhecimento. A vida espiritual precede a vida material. Se bem compreendida essa realidade, nós vamos ter uma visão de mundo nova. E aí conseguiremos ter essa esperança. E, por último, eu deixo uma mensagem para nós todos, né, que a gente não pode esquecer. Todos nós, sem exceção, fazemos parte dessa estratégia espiritual. Nós não estamos aqui por acaso. Esse país nos oferta a chance de remissão, a chance de resgate. Precisamos dar valor a essa oportunidade. E é isso, gente. Nossa, Adri, a gente sempre surpreende, né? Porque a Adri tem um poder de síntese. Deixa eu tirar aqui o PIN para a gente se ver todo mundo. Ai, agradecemos imensamente, sim. Vemos agora o Brasil expandindo, né? Ele já fala do Rio de Janeiro e não por acaso a Adriana está aí, né? Eu não sei se você escolheu esse capítulo já pensando na fundação Não, do Rio eu de escolho Janeiro. de acordo com a data. Ah, o pessoal Ontem, escolhe de olha, acordo com a data. ontem eu fui à Quinta da Boa Vista, tirei foto com a estátua de Dom Pedro II. Quase que eu fui lá no Flamengo, tem um obelisco onde foi fundada a cidade. Ah, então, compartilha conosco, você que mora aí no Rio, né? Todas essas fotos que também foi muito bom que as meninas do grupo, quando foram a São Paulo, tiraram fotos do colégio e tudo, né? Para a gente que É, está em outros estados, é legal de ver. E a Adri aí no Rio de Janeiro, quando você falou ali o Naval, eu acho que ele fica próximo do Museu do Amanhã hoje, né? fica, fica. Isso. Quando o avião vem descendo, dá a impressão até que vai descer ali, é bem pertinho mesmo. Então, a gente pode abrir um minutinho para
conversar. Gostaram de conhecer a história da fundação do Rio de Janeiro, a gente falando já sobre Minas Gerais, que já está entrando também nesse cenário, o Brasil, as capitanias, né? A gente lembra, é uma matéria que a gente estuda em história lá no quinto ano, quando a gente não tem noção, né, do quanto é importante, né? A história é do A Brasil. maioria acha chato, né? Por que que eu tenho que Queria saber achar isso? chato, e agora a gente está aqui revendo, a gente tinha que estudar. Aqui a gente estuda, né, os nomes das capitanias hereditárias, vocês lembram que a gente estudava os nomes das capitanias hereditárias? Mas é assim mesmo, assim que começou, né, a colonização do nosso Brasil. Sim. Vou deixar um minutinho, se alguém quiser comentar alguma Eu, coisa. eu gostaria de comentar. É, a leitura do capítulo, para mim, já foi muito especial, né? Porque é grandioso demais, né? Esse estudo mais da civilização brasileira, né? E como brasileira ter nascido aqui, receber toda essa herança de força e também de muita luta, né? E agora com a exposição da colega, nossa, muito obrigada, assim, eu estou realmente emocionada. E muito feliz de ter nascido aqui no Brasil e dizer que sou brasileira e que nós estamos sob a égide de Jesus e de Ismael. Que a gente não esmoreça jamais, né? E sigamos o nosso caminho com muito amor e muita responsabilidade. Muito obrigada a todos, paz e bem. Falar. Oi, Pode eu falar. achei super importante. Eu achei super importante a sequência que ela começou desde o capítulo 1. Inclusive, quem ficou perdido no meio do caminho conseguiu a fazer esse elo até chegar no capítulo 5, de 6, que foi o de hoje, né? Maravilhoso. Então, uma instrução maravilhosa. Parabéns, viu? Para você. Obrigada. Tenha um bom dia. Bom dia, dona Maria. E lembrando que hoje a gente está abrindo esse capítulo, né? A gente convida que durante a Leitura. semana a gente pode compartilhar informações mais sobre esses personagens, sobre esses fatos históricos, né? Tenho certeza que vai aparecer novas pesquisas. A Adri também ela vai compartilhar as fotos do passeio que ela deu no final de semana no Rio de Janeiro, e a gente vai pedindo a colaboração de todos para a gente complementando durante a semana os nossos estudos. A gente lembra que quem está participando do grupo de WhatsApp, na descrição, a gente tem muitas informações ali. A gente tem todos os estudos gravados no YouTube, a gente tem o Drive com o material, né, compilado de todos os capítulos. A gente tem o convite aos questionários para que a gente leia o capítulo e faça as nossas reflexões íntimas. Então, o projeto de estudo ele é bem abrangente durante toda a semana. O Júlio mandou uma mensagem aqui, é para ler, Júlio? Há quem diga que o Brasil é promessa, outros que é tarefa, mas o certo é que entre o Morro do Castelo e o Colégio de Piratininga, a civilização brasileira foi sendo moldada com sangue, mas também com sonho, com dor, mas também com esperança. E ainda hoje, nas manhãs em que a luz se deita sobre as montanhas, se escutam murmúrios de velhos mestres soprando ao vento mensagens de amor, antes que o céu as leve de volta. Acho que a última frase que. E a do Júlio, ele botou ali. A última frase que é falada aqui nesse capítulo, ele fala exatamente isso, né? Sim. Que os ensinos eles vão para as montanhas antes de ascenderem aos céus. Que lindo, muito bom. Tiago pediu a palavra? Não, dá parabéns aí pela, pela apresentação, foi muito boa. Gostei muito, né? A gente é bom ter essa visão mais ampla que a gente vai absorvendo até melhor o mesmo capítulo. Mas eu queria dar uma opinião sobre algumas coisas. Primeiro sobre como o livro todo, mas cada capítulo ajuda a gente a rever a ideia de dor, né? Como amplia muito o entendimento da dor. Aí lembrei muito do Leon Denis, quando ele traz a dor como a professora, como a escola,
né? E eu lembro, porque parece que não é só fundação, mas é fundição, né? Do Brasil. Parece que a gente se fundiu mesmo com vários elementos aí, não só de culturas diferentes, mas também de situações kármicas, evolutivas, sabe, que ajudam a gente a entender melhor esse crescimento espiritual conjunto, coletivo, né? Não sei se vocês estão me entendendo bem, porque minha imagem fica travando um pouco, ou está escutando bem aí, Estamos ouvindo não bem, sei como é Tiago. que tá, se vocês estão escutando, mas vou continuar. E aí eu acho que tem uma coisa que é importante também, ótimo. Então, uma coisa que eu acho que além desse entendimento da dor no sentido mais amplo, né, e perceber que esse processo de construção do que é hoje o Brasil não se deu de cima para baixo ou numa linha reta, né, mas sempre teve gente com espírito cristão verdadeiro, né, diante dessas atrocidades, diante dessa dor, e pessoas que a história oficial não traz, mas que a história oficial traz apenas como um nome, né? Como o Estácio sabe. Eu achei muito interessante essa coisa da figura do São Sebastião, né? Que foi um mártir também, né? E esses nomes não surgem por acaso. Ele morreu com uma flechada, e depois o Estácio morre também com uma flechada, não é isso? Uhum, isso. Então, nada é coincidência e também esses processos de martírio, né, ajudam a gente a entender também o nível de sacrifício que esses espíritos tiveram nessa função aí, né? Então, em cada nível, a gente tem um nível de crescimento espiritual também e de entendimento. Eu acho que, assim, de vez em quando dá um conflito interno em mim, né? Porque, assim, eu tenho dificuldade de digerir algumas coisas, né? Por exemplo, essa ideia de civilização mesmo. Eu acho que havia civilização no Brasil, sim, né? Os povos indígenas, eles tinham uma organização própria, em comunidade, inclusive em comunhão com a construção dessa civilização brasileira, digamos assim, ela pega também aspectos, né, dessa outra civilização que já existia aqui no território, né? Então, Sim. mas eu acho que o livro é muito rico de mostrar essas dores, essas quedas, né, desse celeiro de redenção, que são quedas nossas também, né? Mas também essa capacidade de sempre, ao cair, se levantar para construir esse país que temos hoje, né? E eu acho que o tom da esperança realmente ele fortalece com o livro mesmo. O livro todo eu vejo como é aquilo que eu botei no início, né? A tônica do livro é a esperança. Que a gente vê o tempo todo isso, como você falou, Tiago, aquele espírito cai e aí ele retorna e retorna, e retorna. Nós vamos ver mais para frente, inclusive, o próprio Dom Pedro II, né? Que foi Longinos, aquele que enfiou a lança no peito de Jesus. Ele reencarna aqui como Pedro II e independente de ser imperador, de ser monarquista, enfim, não importa, mas o sentimento que ele tinha por essa terra e o que ele fez por conta desse sentimento foi assim, para mim, o melhor exemplo de redenção, né? Então, é o que você falou, aqui é o celeiro de redenção. Então, todos que vieram para cá, ninguém era santo, pelo contrário, entendeu? Aqui foi um caldo, né? Onde nós vimos e vemos, né? Inicialmente, todos os degredados que vinham para cá, enfim. Mas aí entra em contato com os nativos daqui, e aí inicialmente tem aquela troca, né? Era uma coisa, só que depois, né? O lado materialista começa a dominar, e aí quando começa a questão das capitanias hereditárias e tal, começa a haver mais interesse nas coisas materiais, e aí a coisa meio que degringola, mas enfim, aí a gente vê de novo a espiritualidade atuando para tentar mudar isso, e é o tempo todo isso, né? A gente cai, aí vem a espiritualidade, dá uma força, a gente levanta, enfim, e sempre lembrando que a gente tem que fazer a nossa parte, como aquele trecho que eu botei, né? Que chega uma hora que Ismael fica desesperado na hora da escravidão dos povos africanos, e pelo amor de Deus, Jesus, não dá para mudar isso aí, não. O que a gente pode fazer para melhorar? E ele fala: não podemos influenciar nisso.
Ou seja, o nosso livre-arbítrio sempre é respeitado, a espiritualidade está sempre junta, sempre ajudando, sempre nos oportunizando, mas a escolha é nossa. E as consequências, obviamente, também. Ô, Eleonora, eu poderia falar? Claro, Darcy, pode falar. Sabe o que eu sinto aqui? A nossa falha atualmente. Nós estamos sendo falhos atualmente. Não estou falando todo mundo, mas nós estamos sendo falhos. Porque se o Cristo, tudo que fazia, ele orava ao Pai, pedindo forças. Você vê nesse capítulo, como a Adriana falou, eles pediam, eles oravam, pedindo ajuda. Por que que nós não aprendemos a fazer a mesma coisa? Você vê uma troca de zap de todo mundo, e uns de direita, outros de esquerda, e te manda, e te manda, e te manda. Você fica, o teu celular enche com tanta coisa, falando contra um, contra o outro, e incentivando, jogando gasolina na fogueira, incentivando uma guerra entre os corações aqui que se dizem brasileiros. Por que que a gente não faz a mesma coisa? Se une, pede, ore, busque a ajuda do Pai, para que o Brasil possa ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É aí que eu acho que o brasileiro está falhando. Você vê quantos estão indo, vai para a Itália, vai para Portugal, vai para a Espanha, vai para não sei aonde, sai do Brasil. Por que que não ora pedindo ajuda ao Pai? Para que, então, eu acho que quem sai, vai embora para outras terras, buscando uma ilusão, porque não existe nada como o Brasil. A paz que você tem aqui, você não tem em lugar nenhum, não é? Então, eu acho que quem sai dessa pátria, buscando a ilusão lá fora, não entendeu por que nasceu no Brasil. Não entendeu a missão que foi colocada em suas mãos. Não entendeu. Então, eu acho que falta para nós, sabe, essa união com a espiritualidade, o entendimento do papel de cada um de nós aqui, porque nós não nascemos por acaso nessa terra. Não nascemos. Então, eu acho que nós estamos falhando com a missão de brasileiros. Quando nós passamos um zap contra um, contra outra, contra outro, eu acho que nós estamos falhando na missão que foi colocada em nossas mãos. Perdão se eu falei demais. Não, Darcy, fica ótimo o aviso, e ao contrário, né? Estamos acertando quando nos reunimos aqui às segundas-feiras, né? Sim, Quando estamos sim. nesse propósito, quando montamos um grupo, né? Para nos unir, realmente para falar de esperança e para nos fortificar, né? Para esse momento de transição mesmo, para a gente ter a certeza. A dona Isabel pediu a palavra, mas antes disso eu queria comentar já nesse gancho, né? Essa nossa oração e comunhão, nesse texto chamou a atenção que ele especificamente ele fala que José de Anchieta está no plano espiritual apoiando aos trabalhadores que estão no Brasil, né? Então ele fala que João de Bolés é um colaborador. Então a gente vê que tem a equipe que está encarnada e desencarnada, né? Ajudando. E aí a pergunta é essa que a Darcy, ela falou, a gente está em comunhão com a espiritualidade, a superior, né? E nesse momento que nós estamos passando de dúvida e de guerras e rumores de guerra, a gente tem a certeza que Jesus está no leme, que tem, né, os governadores espirituais, que tem uma pleiade de espíritos que estão sustentando. Então, a gente está se conectando com os que estão com medo, com dúvida, ou com os que estão construindo a esperança. Esse é o nosso convite. Justamente esse é o nosso convite. A gente está aqui para esse momento, né? Despertar em nós essa confiança. Isabel, você gostaria de falar? Só uma coisinha. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a fala da Adriana foi muito boa, porque
sintetiza tudo, e isso de tempo a tempo era bom, porque dá os dois níveis, não é? O material e o espiritual, não é? Os factos. E eu gostei muito por isso. A outra coisa é que se agora veio-me a ideia que se o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, há um corpo para além do coração. E esse corpo, esse coração bate e impulsiona o sangue pelo corpo todo. E concordando com Darcy, um, que é preciso realmente a oração, isso 200%, e esta ligação, mas também nós não sabemos porque é que tem que sair. Porque o sangue vai sair do coração, ele é bombeado e vai dar vida até aos dedos pequeninos, até aos pés. Nós não sabemos. E nós somos um todo. E por isso eu estou aqui, está aqui a Lu. Eu sou a única que não conheço o Brasil fisicamente. A Lu já lá esteve e já várias vezes. Agora, é assim, eu penso nisso, nós somos uma unidade e o Brasil também é um espelho de tudo o que se passa à volta, nesse corpo, nesse mundo. Todos os desaires, todas as quedas, são em todo o lado. E nós falhamos, é bom termos consciência de que falhamos para podermos levantar a mão e agarrar a ajuda que nos vem a toda a hora. A tal esperança. Às vezes ficamos, e nós aqui na Europa, neste momento, e por aqui fora, sentimos-nos muito perto de tudo, das guerras. É a lei que é necessária. É necessário às vezes vermos isto muito perto. Ainda hoje diziam nos noticiários que os portugueses ainda acham que está tudo muito longe. E não está nada, está ali ao virar da esquina. Porque neste momento estamos todos ao virar da esquina. Nós estamos muito mais perto uns dos outros do que imaginamos, não é verdade? Por isso estamos aqui. Eu acho que este bocadinho aqui no final, depois daquela, nos pôr os pontos, como é que se diz, os pingos nos is, em português do Brasil, que a Adriana pôs tão bem, e que eu pedia para daqui a 6 e depois a mais 6 e mais 6 ir fazendo, porque isto é bom, é muito bom. Nós temos que entrar em nós, como a Darcy disse, como a Eleonora disse, e encher-nos de esperança e orar. Essa esperança é potenciada exponencialmente pela nossa oração. Isso é essencial. Por isso eu estou sempre muito agradecida por este estudo. São sempre muito bonitos. Não é bonitos para eu ficar extasiada, bonitos para entrarmos em nós. Obrigada, obrigada. Oi, Eleonora, eu acho que nós não podemos esquecer uma frase: muito se pedirá a quem muito recebeu. Nós estamos recebendo muito, de nós vai ser exigido muito também. Isso mesmo. Então, com esse convite à oração, nós vamos encaminhando para o nosso final, né, para o nosso encerramento, que na verdade é o início da nossa semana de estudos, né? Convidamos todos a participar, compartilhar as suas pesquisas, e vou pedir para a Adriana fazer a oração, que foi tanto pedida, né, esse dia, e o nosso encerramento vai ser com essa oração. Muito obrigada a participação de todos e até a semana que vem. Eu agradeço primeiramente a todos que teceram comentários.
Fico feliz, porque às vezes eu acho que tem gente que acha meio cansativo esse meu jeito, mas eu gosto, como a dona Isabel falou, eu acho importante, de vez em quando, você contextualizar o estudo todo, né? Até mesmo porque tem gente que entrou, já tinha começado, ou tem gente que não tem tempo de ficar revisando ou acompanhando. Então, eu acho interessante isso, para a gente se situar mesmo, né? Peraí, onde é que a gente está aqui no livro? Onde é que a gente está no contexto da história? Então, eu agradeço esse retorno. Vamos então à nossa oração. Graças a Deus. Jesus, mestre querido, nosso governador planetário. Sabemos que estás no leme desse planeta, mas também sabemos que a nossa participação é importantíssima. Precisamos manter nossos pensamentos elevados, precisamos levar a esperança a todos aqueles que cruzam nossos caminhos. Somos gratos por todas as oportunidades que temos tido aqui de estudo, de aproximação, de conexão com a tua luz, com a tua programação, Senhor. Que toda a espiritualidade amiga nos envolva e nos alimente a cada dia a nossa fé, a nossa esperança, na certeza de que tudo está sob controle e que caminhamos para um mundo de regeneração. Mais uma vez, obrigada por tudo e que possamos estar sempre unidos. Não só às segundas, onde nos vemos aqui pela tela, mas durante toda a semana, para que essa vibração seja mantida, que sabemos que unidos somos mais fortes. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Obrigado, Adri, Nada. pela explanação da manhã. Bom dia a todos, muita paz no coração. Beijo no coração de todos. Bom dia. Bom dia, Pessoal, bom dia. Bom dia, boa semana, Bom dia a obrigada. todos. Boa semana. Obrigada, meninas. Bom E dia. Bom meninos. dia.